Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aulinha de biologia. Para você que tem essas suas dificuldades aí, ó, vem comigo. Bora aprender biologia da forma mais fácil e mais divertida. Bora pra aula, pessoal. Ó, ó. A aulinha hoje, galinha, é de sistema respiratório. Vai ser de tirar seu ar, hein? Ó, piadinha daquela mais ruim de professor de biologia que você pode encontrar. Hoje, pessoal, nossa aula é sobre o sistema respiratório, aulinha de fisiologia sobre o sistema respiratório, fisiologia humana. Tá? Então a gente vai entender quais os órgãos que participam da respiração de um ser humano, como que os mesmos agem, como que o seu processo de respiração, de hematose, que seria a troca de gases dentro do seu sangue, tudo isso acontece. E como que a presença ou a ausência de gás carbônico e oxigênio dissolvido no seu sangue pode regular vários processos fisiológicos extremamente importantes. E como é de se esperar, vai começar a nossa aulinha. Vem pro slide aqui, ó. Vem pro slide comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre fisiologia humana. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de fisiologia humana, agora especificamente falando sobre o nosso sistema respiratório, certo? Vamos compreender aí como que o nosso sistema de respiração acontece, certo? Bom, o sistema respiratório ele é responsável por reabastecer todo o seu corpo de oxigênio e retirar o excesso de gás carbônico, que foi produzido a partir da respiração celular aeróbica lá no processo de produção de energia, tá? Esse sistema respiratório ele tem uma formação que a gente vai chamar de respiração sistêmica ou então de respiração orgânica, onde você tem faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. No caso aí, brônquios, bronquíolos e alvéolos relacionados diretamente com o seu pulmão, que são, né, já que é um par, os órgãos responsáveis pela ventilação no processo de respiração do seu corpo. Respiração sistêmica, né? Nós estamos falando de respiração celular, agora mais respiração no geral, que é a captação do oxigênio. Bom, aqui mostra o início, ou todos, né, em conjunto, órgãos responsáveis pela respiração. Então a gente tem lá a laringe, depois a traqueia, depois os brônquios, que são divididos em brônquio direito e brônquio esquerdo, certo? Depois os pulmões. Dentro do pulmão, os alvéolos pulmonares, divisões menores, né? Depois dos brônquios tem os bronquíolos, e na sua extremidade, os alvéolos pulmonares, que as regiões que são, né, as regiões específicas da troca de gases dentro do nosso organismo. É onde a parte aérea, né, da nossa respiração vai conseguir entrar em contato, entre aspas, né, já que tem um alvéolo separando, com a parte líquida, que é o nosso sangue, e ali ocorre a hematose, ou seja, ocorre a captação do sangue de oxigênio e a liberação do sangue para o pulmão de gás carbônico, e aí a respiração vai continuando. Bom, olhando cada parte do nosso sistema respiratório, nós iniciamos a entrada do ar pela cavidade nasal ou pela cavidade oral. Porém, o órgão mais adaptado para respirarmos, né, para fazer a inalação, ou seja, para fazer o processo de inspiração, é a cavidade nasal. Já que nós temos ali as fossas nasais ou as narinas, certo? A entrada ali do ar, muito bom, né, que realiza uma função muito boa de aquecer o ar, umedecer o ar e tem uma filtração excelente. Por isso a gente observa o nariz como um órgão primordial para o processo da inspiração, e não a boca. A boca ela não consegue umedecer tanto, não consegue aquecer tanto e não tem muita eficiência na filtração de pequenas partículas que podem atrapalhar o seu processo de respiração, certo? Entrando pela cavidade nasal, aqui, ó, entrando pela cavidade nasal, o ar vai percorrendo esse caminho, percorre, e aqui ele adentra ao nosso sistema respiratório, chegando aqui no início pela faringe e depois para a laringe, certo? Na região, certo, da laringe, a gente tem uma cartilagem que fica bem proeminente, que é chamada de proeminência laríngea ou então pomo de Adão. Essa cartilagem ela é mais evidente nos homens, tá, do que nas mulheres, porque é nela que a gente tem abrigado as pregas vocais, que são nada mais nada menos que
estruturas musculares que conseguem possibilitar que o ar passe mais rápido ou mais devagar e formam os diferentes tons durante a nossa fala, ou seja, a nossa voz, certo? Abaixo dessas estruturas, aí nós já vamos ter a entrada para a traqueia, certo? Na traqueia, nós temos esse conjunto de anéis de cartilagem, traqueia, brônquios, certo? Todos eles têm esse conjunto de cartilagem que tem a função de manter esse tubo sempre aberto. Impossibilita que no processo de respiração, por exemplo, eles façam pela colabação, ou seja, que uma parede se encoste na outra. Isso é responsabilidade desses anéis de cartilagem que percorrem toda a traqueia e os brônquios, certo? Por este caminho passa o ar e pela traqueia e pelos brônquios nós temos células específicas que produzem muco para prender todo tipo de partícula que não é para entrar no nosso processo respiratório, tipo partículas de sujeira, poeira, micro-organismo. E associado a esse muco nós temos estruturas ciliadas, ou seja, toda a parede da traqueia e dos brônquios são cheias de cílios que fazem um movimento ascendente, carregando esse muco repleto de sujeira para a nossa parte externa do sistema respiratório, certo? Então vai chegar ali na nossa garganta, nas nossas narinas, e tudo isso vai ser expelido, já que é carregado de micro-organismos e substâncias ali que não deveriam estar dentro do nosso sistema respiratório e são todas jogadas para fora, certo? Aqui existe uma curiosidade. Quando entra uma quantidade específica muito alta de micro-organismos, poeira, sujeira no nosso sistema respiratório, existem dois processos onde nós aumentamos muito a pressão interna e expelimos muito ar de uma vez, que é o espirro ou a tosse. Nessas duas situações, quando existe um acúmulo de sujeira ali dentro do seu sistema respiratório, o corpo aumenta a pressão interna e joga todo o ar armazenado de uma vez para fora, para tentar ao máximo expelir aquelas partículas que estariam fazendo mal à saúde, certo? O próximo passo do sistema respiratório é entrar no pulmão. Então nós temos aqui um brônquio direito e o brônquio esquerdo acessando o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão é um órgão que externamente ele tem um revestimento, que é chamado de pleura, certo? Essa pleura é esse tecido de revestimento do pulmão, que vai impedir que o mesmo seja muito desgastado durante os seus processos de ventilação, certo? E ali nessa estrutura, pessoal, você também tem a possibilidade de manter sempre o pulmão, né, o órgão pulmão, muito úmido, certo? E automaticamente facilita e prolonga aí o seu processo de funcionamento. Nós temos então dois pulmões, né? O pulmão direito, ele tem 3 lobos, lobo superior, lobo intermediário e lobo inferior, enquanto que o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. Isso acontece porque o coração se aloja bem nessa região que é chamada de mediastino, que acaba ocupando o espacinho que o pulmão esquerdo ocuparia. Por isso, nós temos essa mudança aqui de forma dentro do nosso pulmão. Bom, pessoal, então a gente tem que olhar agora o processo de ventilação pulmonar, que é a principal função do pulmão no nosso organismo, né? Então nós temos aqui os movimentos respiratórios divididos em inspiração e expiração, onde a inspiração ocorre a entrada do ar e a expiração ocorre a saída do ar. Para que isso aconteça, eu preciso ter um jogo de pressão aqui dentro da minha caixa torácica. Lembrando que a única abertura para o ambiente dos pulmões é o nosso sistema respiratório, seria a nossa boca e o nosso nariz, certo? Então, para que o ar entre, eu preciso contrair o diafragma, ou seja, ele vai ser aqui movimentado para baixo. Automaticamente eu aumento o espaço dentro da caixa torácica e mais espaço para a mesma quantidade de matéria, quer dizer que diminui a pressão. Então, o ar entra, certo? Depois, você tem, certo? Aqui no caso também, pessoal, só para lembrar, junto com o processo de inspiração, você tem a contração dos intercostais externos, certo? E depois, no processo de expiração, o diafragma relaxa, volta para sua posição original, os músculos intercostais também relaxam,
Então, eles voltando para a posição original, você tem uma diminuição de espaço para o mesmo volume de ar. Automaticamente, você tem um aumento de pressão. E o ar ele é expelido, é jogado para fora do seu corpo. É assim que acontece o processo de respiração, certo? Então, contrai-se o diafragma, contrai-se os intercostais, diminui a pressão, o ar entra. Relaxa o diafragma, relaxa os intercostais, aumenta a pressão, o ar sai. E assim a gente vai fazendo o movimento aí respiratório, certo? Dentro desse processo de respiração, pessoal, quando o ar entra riquíssimo em oxigênio, acontece o que a gente chama de hematose. Lá na região dos alvéolos pulmonares, aqui representados, certo? Por esses saquinhos diversos aqui nesse desenho, você tem o processo de hematose acontecendo. Em volta de cada alvéolo você tem ali vasos sanguíneos, certo? Esses vasos sanguíneos chegam com sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e durante a hematose, esse sangue que está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico se transforma em um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O que ele faz para isso? Ele manda o gás carbônico da circulação para o alvéolo, para ser jogado para fora na expiração, e pega o oxigênio e coloca no sangue que foi trazido na inspiração, certo? Então esse é o processo de movimento ventilatório. Percebam, aqui nessa animaçãozinha mostra a variação de pressão em milímetros de mercúrio. A pressão diminui a inspiração, a pressão aumenta a expiração. Esse é o processo de ventilação dentro do nosso pulmão. E aqui de forma estática mostra como que a hematose acontece. Então você tem aqui vasos sanguíneos circulando o alvéolo pulmonar, certo? Aqui correm as hemácias, que são as células do sangue responsáveis por fazer o carregamento dos gases, certo? E está entrando lá pelo seu pulmão, oxigênio, gás carbônico e vapor d'água entrando e saindo. Quando chega o oxigênio na inspiração, ele é mandado para a sua corrente sanguínea. E automaticamente, no mesmo momento que ele é mandado para a corrente sanguínea, o gás carbônico sai da sua corrente sanguínea. Só que da mesma forma que sai o gás carbônico, aqui representado em azul, também acaba saindo o vapor de água que vai ser eliminado por você na sua respiração. Você duvida? Pega seu celular aí, qualquer coisa, e faz assim, ó. Você vai ver que vai embaçar. É o vapor d'água que está saindo do seu processo de respiração e acaba condensando ali no vidrinho do seu relógio ou no vidrinho do seu celular. Certo? É fácil assim? É claro que não, pessoal. Nós temos processos por onde ocorre esse transporte de gases. O transporte de oxigênio, ele acontece a partir de duas vias. A via plasmática, certo? Que é responsável por transportar apenas 3% de todo o oxigênio, certo? Porque o oxigênio tem baixa solubilidade no plasma, por isso que é tão pouco que é carregado assim. E existe o transporte via hemoglobina, lá dentro da hemácia, certo? Dentro da hemácia existe uma substância, né? uma partícula, uma molécula chamada de hemoglobina, que vai fazer esse transporte, essa ligação com o oxigênio, certo? E a transporte via hemoglobina é responsável pelo resto do transporte do oxigênio. A hemoglobina se liga a 4 moléculas de oxigênio e vai formar uma substância que a gente chama de oxihemoglobina, que é a ligação da hemoglobina com o oxigênio. O gás carbônico, diferente aí do oxigênio, ele tem 3 vias de transporte. Ele pode ser transportado via plasma, que corresponde a aproximadamente 5 a 7%. De novo, o plasma tem baixa solubilidade para esses gases. Segunda via de transporte é a via de hemoglobina, certo? Então vai ser transportado pela hemácia, que corresponde a mais ou menos 23 a 25% do transporte do gás carbônico. Interessante lembrar que a ligação da hemoglobina com o gás carbônico vai formar uma estrutura que a gente chama de carbohemoglobina, tá? Lembrando, hemoglobina com oxigênio, oxihemoglobina. Hemoglobina com gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, carbohemoglobina. E o resto do transporte é feito a partir de íons bicarbonato, que seria o HCO3-, certo? Dentro desse processo, nós temos que compreender como ocorre cada etapa. Então, aqui eu deixei representado para vocês, em 7 passos, o processo
de transporte de gases, certo? O processo de hematose. Então a gente tem o primeiro passo, onde o gás carbônico ele vai entrar na hemácia e quem faz esse gás carbônico entrar na hemácia é a anidrase carbônica. Da onde esse gás carbônico foi produzido? Metabolismo celular, respiração celular aeróbica. Gastou, liberou gás carbônico, ele não fica grande parte dissolvido no sangue, vocês já viram. Uma parte precisa se ligar às hemácias. E essa ligação só é feita, certo? Com a ajuda da anidrase carbônica. A anidrase carbônica ela vai catalisar a reação do gás carbônico com a água e vai formar uma substância que é chamada de ácido carbônico, representado pelo H2CO3, certo? Esse ácido carbônico ele vai se ionizar e vai formar H+, e HCO3-, que é o íon bicarbonato, certo? E é assim que a gente tem o transporte, como a gente viu no slide anterior, do gás carbônico de grande parte, de todo o gás carbônico que é produzido no nosso corpo. O hidrogênio que estava livre lá da ionização do ácido carbônico, ele vai se combinar com a hemoglobina, vai formar AHHB, que significa hemoglobina reduzida ligada a hidrogênio, certo? E o íon bicarbonato, HCO3-, ele vai ficar no plasma e vai ser carregado ali no sangue. Esse sangue vai circular e tudo mais pelo corpo. Quando ele chegar lá no pulmão, lá nos capilares dos alvéolos pulmonares, aí existe uma segunda reação, onde o oxigênio que vem a partir da inspiração, ele vai se ligar à hemoglobina reduzida, ou seja, aquela hemoglobina que estava ligada com o hidrogênio, e quando o oxigênio se liga, ele vai formar a oxihemoglobina. Só que aquele hidrogênio que estava ligado anteriormente à hemoglobina vai ser liberado. Eu vou ter um íon liberado, um íon H+, liberado ali naquela região, certo? O H+, ele vai se juntar com o HCO3, certo? Vai se juntar com o bicarbonato, vão penetrar na hemácia e vão formar novamente quem? Vão formar novamente o ácido carbônico, certo? Dentro ali da hemácia, certo? Esse ácido carbônico vai ser dissociado, vai ser separado, mesma coisa que aconteceu lá no início do processo. Ele vai ser separado em gás carbônico e água, certo? E com o auxílio da anidrase carbônica novamente, esse gás carbônico sai da hemácia e vai ser liberado para a parte aérea do pulmão, aonde na expiração o CO2 vai ser liberado para fora, certo? Esses passos, pessoal, assim como eles estão mostrados, eles ficam muito fáceis de ser entendidos. Geralmente isso aparece em um esquema como esse, tá? Todo esse esquema que foi falado em frase, ele está representado nesse desenho. Então você tem aqui a liberação do gás carbônico, a reação dele com a água, a formação do ácido carbônico, depois a formação do íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato é colocado para fora da hemácia, é carregado no plasma sanguíneo. E depois, no final do processo, tudo isso volta novamente para produzir o gás carbônico e ele ser jogado para fora do sistema respiratório, certo? O interessante, pessoal, que a gente saiba é que esse processo é extremamente complexo e ligado a várias situações dentro do nosso sistema respiratório. Tá? A respiração ela é um processo que varia entre ser voluntário e involuntário. Porém, no primeiro instante que ela se torna necessária, ela automaticamente já passa para ser um processo involuntário. Por exemplo, você não conseguiria prender o seu ar até ficar completamente sem ar. Não, porque no momento onde a oxigenação do seu corpo ela diminui, automaticamente o seu centro respiratório lá no sistema nervoso central, no bulbo raquidiano, mais propriamente dito, ele ativa o processo respiratório e faz você voltar a respirar. Certo? Quando não existe um processo de respiração, automaticamente as suas células continuam fazendo o metabolismo e existe um acúmulo de gás carbônico no sangue. Esse acúmulo de gás carbônico faz com que o sangue se torne cada vez mais ácido, lembra? Ele vai estar produzindo lá ácido carbônico, certo? E essa acidose provocada pelo excesso de íons H+ presentes ali, certo? Vai fazer com que o seu sistema nervoso central ative o comando respiratório lá nos músculos respiratórios e o diafragma volta a se contrair e permite que a respiração se estabeleça de novo. Por quê?
À medida que você volta a respirar, a hematose volta a acontecer, o gás carbônico começa a ser liberado, o oxigênio começa a ser absorvido e o seu corpo entra novamente em homeostase, entra novamente em equilíbrio de pH sanguíneo, certo? Existe uma situação que é muito perceptível, que é quando os bebês acabam de nascer. Tá? Lembrem-se, os bebês lá dentro do útero da mãe eles não estão respirando, tudo que eles precisam de oxigênio vem via cordão umbilical. Mas no primeiro momento que ele sai do útero e chega para o ambiente aéreo, aqui o parto é realizado, esse bebê precisa iniciar a respiração. Mas essa respiração ele não sai e já começa a respirar. Assim que o cordão umbilical ele é finalizado, ele é cessado a sua circulação, automaticamente o corpo do bebê começa a iniciar um processo de acidose. E essa acidose manda um estímulo para o bulbo, certo? E o bulbo manda um estímulo para os pulmões e para os músculos ali, diafragma e intercostais, para iniciar a ventilação. E aí a importância da primeira respiração do bebê, aquele choro e tudo mais, que mostra que ele iniciou o seu processo de ventilação e de respiração, certo? Dentro dessa ideia de controle respiratório e também a manutenção da homeostase do corpo, existe um efeito tampão sanguíneo, certo? Que controla as quantidades de íons H+, e OH-, ou seja, controla o pH do sangue, certo? Para manter o seu corpo sempre em estágio de homeostase, certo? É bom lembrar que o pH do sangue e o pH do corpo ele tem valores próximos de 7,35 e 7,45, tá? Então é levemente alcalino, Em qualquer situação onde você tenha uma mudança desses valores, tanto para acidose quanto para alcalose, o corpo vai tentar de alguma forma fazer a correção desse processo, certo? O primeiro estágio é aumentar a frequência respiratória ou diminuir a frequência respiratória, certo? Se eu respiro mais, eu consigo mandar mais gás carbônico para fora e absorvo mais oxigênio, ou se eu respirar menos, eu absorvo menos oxigênio e mantenho mais gás carbônico dentro do organismo. Isso vai fazer com que o pH aumente ou diminua. Uma outra situação é um controle feito pelos rins, onde você tem a liberação de uma urina mais rica em sais, ou seja, ela está mais alcalina, o que faz com que o corpo consiga manter o equilíbrio homeostático. Em situações mais severas, onde você tem, por exemplo, uma diabetes que vai alterar muito rápido o pH do corpo por causa do excesso de líquidos que é perdido, com o mau funcionamento, com excesso de líquidos perdidos, ou então com o mau funcionamento renal, você vai ter a liberação dos íons bicarbonato por diarreia, certo? Você tem a liberação do excesso desse bicarbonato por diarreia. Então, a pessoa está com um excesso muito grande, um controle muito errado de pH sanguíneo, pH do corpo. Então, dá também diarreia para poder eliminar esse excesso, certo? Você tem também situações onde a falta de oxigenação, ou então a ausência total, né, que a gente chama de isquemia ali naquele tecido, que é a ausência de sangue oxigenado, você pode fazer também uma alteração desse controle de pH sanguíneo. Por exemplo, numa situação de exercício físico muito intenso, o seu corpo não dá conta de suprir todos os tecidos com todo o oxigênio necessário para a respiração celular aeróbica. Por isso, algumas regiões acabam alterando ou tendo alterações, algumas partes do corpo, do pH sanguíneo. Mas rapidamente, o seu organismo já tampona novamente o sangue, ou seja, controla o pH, controla as quantidades de íons H+, e de íons OH-, e tudo volta ali ao limite de 7,35 e 7,45 de pH, certo? Espero que vocês tenham entendido esse processo aí dentro da respiração, tenham compreendido tudo como funciona o nosso sistema respiratório e não tenham ficado com nenhuma dúvida, pessoal. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Se você não entendeu, não se assusta. Pega o vídeo, volta no vídeo, anota tudo de novo e arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.